pessoal, eu sou o Felipe. E eu sou o Miguel. E junto com o Davi, dá um oi, Davi! A gente vai começar mais um episódio do nosso Pode Cenas Kids! E hoje a gente tá aqui com duas preparadoras de elenco maravilhindas. É elas! Tati Muniz e Maria Beta Peri! Gente, eu tô assistindo vocês, tô amando. Bonitinhos. Então, Diga aí. vamos começar ouvindo vocês explicarem o que é preparação de elenco pra vocês. Começa. Difícil isso de começar, né? Bom, olha, eu vou tentar falar de uma maneira resumida, tá bom? Para mim, eu acho que cada preparador poderia falar de uma maneira, né? Então, só posso falar do que eu acho, né? Do que eu percebo. Eu acho que preparação de elenco é um lugar de pesquisa, de experimentação, um lugar que a gente cria intimidade com os nossos parceiros de cena, que a gente inicia as histórias que a gente vai contar e que a gente se alarga assim internamente, sabe? A gente se faz muitas perguntas, é um espaço em que a gente se faz muitas perguntas e que a gente responde fazendo. A gente não responde só no intelecto, a gente responde experimentando com os nossos parceiros de cena, a gente faz algumas perguntas e, antes de tudo, a gente precisa compreender o texto, as circunstâncias dadas daquele texto. Por quê? Quando a gente começa um processo, a única coisa que a gente tem é o texto. A gente não tem mais nada, a gente só tem aquelas palavras no papel. Então, a gente precisa muito considerar o que está escrito e a gente precisa muito se perguntar que história é aquela que a gente vai contar. Então, resumidamente, é isso. E pra você? Tudo isso. Em outras palavras, a gente, saindo desse texto, né, a gente vai descobrir quem são esses personagens. Vamos supor, a gente tem uma história aqui que a gente vai contar com vocês dois. E, sei lá, vocês são primos, e aí você tem a sua família e ele tem a família dele. A gente vai pegar esse texto, vai ler o que esse texto traz pra gente de informação. Pra você, pro seu primo, como é que é a sua família, como é que é a sua relação com a sua mãe. Se isso não tá no texto, a gente cria as nossas histórias, os nossos segredos, assim. Eu não tava escrito, mas pelas cenas que eu vejo com a minha mãe, eu vejo que eu não me dou muito bem com ela. É uma relação difícil, assim. Ninguém me disse isso, mas pelas cenas é uma repetição que eu vejo ali. Então, a gente começa a criar esse ambiente. Então, assim, tiramos do papel essas informações. E aí, a gente vai fazer encontros. Vai fazer um encontro seu com a sua família. E aí, a gente vai criar esse vínculo dessa família. E aí, a gente vai fazer experiências, vai experimentar como é que é essa relação. Vamos supor, essa relação conflituosa aí com a sua mãe. De repente, a atriz que vai fazer a sua mãe teve uma leitura diferente. E aí, ela vai trazer o que ela pensou, né? O que ela leu. Você traz o que você achou. E a gente vai descobrindo ali, como a Beta falou, errando e se fazendo perguntas e se alargando. O que a gente experimenta em sala não necessariamente são as cenas que a gente vai gravar. Às vezes, a gente experimenta uma cena que é antes da história que a gente está contando. Às vezes, a gente experimenta uma cena que é entre uma cena e outra, que a gente não viu. Né? Porque o filme ou a novela, ou o que seja que a gente esteja gravando, é um recorte, né, daquela vida. E a gente cria o que tá fora ali também, né? Então a gente cria essas situações. Vamos supor, vocês dois são primos e a gente, no início da novela, sei lá, nos 10 primeiros capítulos, a gente não tem cena de vocês dois. Mas eu sei que isso vai acontecer lá na frente. Então, ali na sala de preparação, mesmo que a gente não tenha esse material ainda na mão, a gente vai reunir vocês, a gente vai criar esse vínculo de primos para quando vocês chegarem lá no dia de gravar, a gente acreditar que vocês são primos e que vocês têm intimidade, que... A gente fala que na preparação a gente também cria memórias, né? Uhum. A gente constrói memórias. Então, a gente constrói essa relação para fora do texto, né? Não é só o que está no texto. Né? Porque se a gente for direto fazer uma cena só com o que está escrito ali, é que nem a vida, a gente não dá conta. Né? É como se... então chega aqui, fala com essas pessoas, faz esse podcast. Não, assim, você precisa antes entender o que você vai falar, você precisa antes entender com quem você vai gravar, quem é esse seu parceiro que está conversando com você, qual é esse roteiro desse podcast. Então, não dá para simplesmente fazer que nem na vida, né? A gente precisa entender um pouquinho antes de fazer algumas coisas, alguns trabalhos. É verdade. É isso. E como que é essa parceria
de vocês com o diretor, o escritor daquela cena? Uhum. Olha, assim, eu acredito que a preparação de elenco, eu não sei como é que a Tati pensa, mas acredito que também, é um braço da direção, né? É claro que a gente conversa muito antes com o diretor e a gente precisa entender que história ele quer contar, como ele quer contar. E essa relação se dá durante todo o processo, né? O Felipe sabe, por exemplo, a gente fez uma novela inteira, né, Felipe? A gente fez uma novela de 221 capítulos. Mas, claro, tem filmes, tem peças, tem curtas, né? Mas, assim, você imagina quantas vezes eu não tive que conversar com a direção cada vez que mudava a história, cada vez que um ator, de repente, não estava indo por um caminho que ele gostaria. A gente precisa ficar trocando sempre. Então, assim, acho que não existe preparação sem troca com a direção. Isso é impossível. Porque a gente precisa contar uma história também pensada por ele. Não pensar da história, porque a história é o autor, né? Você perguntou como é que a gente se relaciona com o escritor, com o autor, eu imagino. Essa relação não existe exatamente direta. A gente passa sempre pelo diretor. É claro que se a gente conhece o autor, e o autor é uma pessoa aberta para a gente conversar, é muito mais legal. Mas isso é raro. É bem raro. É bem raro. Em geral, a gente conversa mesmo com a direção. É aquilo, né? O que a gente tem, o nosso contato com o autor é o texto que ele escreveu. Então, a gente procura respeitar aquele lugar ali que é o que ele escreveu. Antes de começar um processo de preparação, a gente vai ao diretor, ou o diretor vem a gente. E ele Muitas reuniões. E ele explica mais ou menos o que ele quer de cada um, né? Como é que é o funcionamento de cada família, o que ele quer. Eu acho que fulano isso. E às vezes também tem uma parceria com o produtor de elenco, e às vezes ele já conhece mais os atores e fala, olha, esse ator aqui, ele é assim, assim, assado. Já dá um briefing pra gente também saber com quem que a gente tá lidando, que nem sempre a gente conhece. E aí a gente tenta fazer com que o texto que tá ali, o que o diretor quer e o que o ator traz, vire uma coisa, né? Uma coisa só. E tem uma coisa legal de falar também, que às vezes alguns diretores chamam a gente para participar dos testes. Não é a gente que seleciona, nada disso. Não confundam com produtor de elenco, que agora se chama diretor de elenco. Não confundam com isso. Mas a gente ajuda a preparar. Então, por exemplo, eles começaram a fazer uma pesquisa de um menino com 10 anos que vai fazer o filho da Débora Falabella com Ângelo Antônio. E aí eles começam a fazer essa pesquisa. Então, assim, começa com, sei lá, 50 atores. Até que vai diminuindo. Aí fica assim, entre fulano. E aí, nesse momento mesmo, que eles precisam realmente ver como esses atores funcionam, eles chamam, às vezes, não é sempre, eles chamam a gente para fazer uma preparação só para o teste. E a gente acaba participando também do teste, pedindo algumas coisas, porque a gente cria alguns códigos com o ator, e aí a gente conversa com o diretor ali. Então, na hora do teste, a gente, às vezes, participa também. Não em todos os casos, mas algumas vezes. Uma coisa que está acontecendo comigo agora também, que é muito novo para mim, mas que eu estou adorando, eu estou fazendo um filme e o diretor, ele é o autor do filme. Ele escreveu e ele está dirigindo. E ele está em sala de preparação comigo todo dia. Ai, que demais. Olha, assim, é uma descoberta, assim, porque ele assiste algumas propostas, E usa depois em cena. E muda a cena. Na hora, ele olha, porque a história dele, ele fala, nossa, não, mas isso aqui eu prefiro assim. E aí já troca, e o filme tá mudando de acordo com a proposta que os atores estão trazendo, assim. Então, isso também é novo pra mim, é bem raro, e numa novela isso é impossível, porque é muita gente, é um volume muito grande de material, mas eu tô achando muito legal, muito interessante. E como surgiu essa profissão na vida de vocês? Beto vai responder primeiro, porque na minha vida surgiu por causa dela, então... Então, olha, na verdade, eu fiz faculdade de teatro, me formei em teatro e fiz uma especialização em arte-terapia. Mas sempre faço teatro desde os 9 anos, né? E aí, comecei a dar aula de teatro. E aí chegou um dia, isso é a minha história, mas os preparadores têm muitas histórias. Em geral, os preparadores são atores também. E acho que isso faz bastante diferença. Facilita, né? Facilita bastante. Então, e aí teve um dia que uma preparadora de elenco, que também é atriz, chamada Paloma Riani, enfim, porque eu tenho muita gratidão, estava trabalhando com a Patrícia Pilar, sabe? Numa novela que acho que vocês não devem ter acompanhado, que se chamou... Como é que era? A Favorita. Tava reprisando agora.
Tava reprisando, né? Então, e a Patrícia tinha um personagem muito grande, mas era assim, sei lá, eu imagino que umas 50 páginas por semana para decorar. E aí, ela era preparadora da novela, preparadora da Patrícia, e ela me convidou, sabendo que eu já era professora de teatro, já tinha me formado, já estava, né? Ela me convidou para ajudar a Patrícia a decorar texto. Como eu já queria, né, trabalhar com preparação de ator, na época era muito raro isso. Assim, tinha uma ou duas e muitos preparadores de criança. Só de criança, porque a gente não pode deixar criança... obrigatório. Não podia deixar a criança sozinha no set. Mas não era muito comum para os atores adultos, né? Então, eu queria muito entrar, fazer preparação. E aí, eu comecei com isso com a Patrícia. E no final das contas, a gente já estava trabalhando de outra maneira. E a partir daí, eu fui trabalhando. Agora, é curioso contar também, que eu acho legal, que muitas pessoas me escrevem, me perguntam como é que faz para ser preparadora, não sei o quê, ou posso ser sua assistente para assistir e tal, e tal, e tal. E, na verdade, acho que isso também acontece de uma maneira natural, porque tem algumas pessoas que preferem, assim, a visão de cena, a concepção de cena, você já vê esse olhar, né? Assim, tem uma coisa de direção mesmo de cena, que gosta de pensar aquela história, aquela estrutura, e tem algumas pessoas que gostam de trabalhar diretamente com o ator, que sentem muito prazer em trocar, em criar, né? E eu sempre fui essa pessoa. Então, não aconteceu aí. Na verdade, foi acontecendo aos poucos. Eu ia te né? corrigir. Eu ia te corrigir. Eu já estava assim... tem uma amiga que fazia fazia prova para a faculdade, por exemplo, fazia vestibular. Falou, Beta, você pode dar uma olhadinha na cena? Né? Aí a gente fez uma peça chamada Confissões de Adolescente. Eu já era assistente do Domingos Oliveira, que era o diretor. Aí ele já falava, você pode ir passando esse texto com a fulana de tal enquanto eu chego? Então, assim, eu tenho muitas memórias em que, na verdade, eu já estava, de alguma maneira, sendo uma preparadora de atores, ainda sem esse nome. Exato. É isso. Fala. Você falou sobre o Domingos de Oliveira, né? Eu fiz uma peça escrita pelo Domingos de Oliveira, que terminou Qual é? A peça Brinquedos Consertados. Acho que é um dos poucos... Infantis, né? Acho que é o único infantil dele, não é? Acho que sim, eu acho que sim. Na verdade, eu nunca li. É legal? Muito, muito. Acabou de terminar, assim, a temporada? Mas legal. a gente ficou bastante tempo. Ficou, tipo, que um ano e meio. Que legal. Que legal. Ele tem duas? É muito legal. Alguém tá me corrigindo aqui, ó. Ele tem duas? Ele tem duas. Fala, Tati, da sua... Não, o que eu ia corrigir a Beta é porque ela sempre foi preparadora de elenco. Ela só não sabia, ela só não tinha esse nome. Mas como... Nem existia esse nome, na verdade. Por isso que a gente não sabia, talvez, né? A gente descobriu juntas no DVD da Cidade de Deus. Aí a gente olhou e falou, meu Deus, isso existe mesmo, né? Porque, como a Beta falou, ela fez faculdade de teatro, a gente se conheceu na faculdade de teatro, a gente era da mesma turma. E, enfim, amigas e tal. E a Beta sempre teve essa coisa assim... a gente tava com umas ideias, posso fazer uma experiência com vocês? Aí juntava, aí ela botava a gente pra escrever, correr, andar, e aí todo mundo chorava. Eu falava assim, o que a Beta tem que ela faz umas coisas assim com a gente, umas brincadeiras que não tinha esse nome ainda, mas isso já era preparação de elenco. E aí, só pra responder rapidamente como é que eu entrei nessa, eu também, né, nos formamos atrizes, também trabalhava como atriz, e eu fui trabalhar com o Domingos. E fui assistente dele muitos anos. E saí do Domingos e fui fazer assistência de direção, que era o meu caminho. E a Beta sempre falava assim, você é preparadora de elenco. Eu disse, mas eu não sei fazer isso. Ela, você sabe, você é preparadora de elenco. Eu falei, não... Ela, um dia eu ainda vou levar você pra trabalhar comigo. Eu falei, tá bom, você só me ensina, né, como é que é, porque eu não sei. Só aprender nada. E aí teve uma vez que chamaram ela pra fazer 2 trabalhos, na mesma época. E ela falou, eu não sei o que eu faço, porque eu não... Tinha uma história de documento que ela não assinou em nenhum, e aí ficou com medo de dizer não e perdeu os 2. Disso, sabia? E aí, na época, eu tava fazendo um trabalho como assistente de direção, eu não me lembro o dia, mas vamos supor que o trabalho terminava dia 23, tá? E aí ela falou assim, não, porque eu não sei o que eu faço, não sei o que, não. Esse daqui começa no dia 24, e esse aqui começa não sei o quê. São os 2 ao mesmo tempo. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai dizer sim pros 2. Olha que maluca, gente. Doida, né? Doida. Olha eu acredito muito na vida, gente. Eu sou assim, eu jogo pro universo, olha o conselho da outra, tá vendo? Eu falei, você vai dizer sim pros 2. E pra esse aqui, que era o que ela
abriria mão se ela tivesse que escolher, se ela pudesse escolher os dois, né? Porque ela não tinha esse tempo hábil por conta de assinar os contratos. Eu falei, e esse aqui que começa no dia 24, eu termino meu trabalho dia 23. Você vai dizer pra esse aqui o seguinte, olha, eu vou fazer, mas por acaso, se acontecer alguma coisa que eu não possa fazer, eu vou colocar uma pessoa da minha confiança. E aí ela, você vai fazer isso? Eu falei, não, e aí você me coloca, você não fala que eu sou preparadora de elenco, eu vou lá fazer. Ó, que ótimo. E aí foi isso que aconteceu. Nossa. Ela foi fazer a Malhação, né? No caso, Sim. esse trabalho daqui era a Malhação. E me colocou pra fazer o Gabi Estrela. E aí eu comecei. Que era no Globo. Que era no Globo. E aí, por acaso, o meu trabalho com preparação só que acabou a indo pras Tati- crianças. Só que a Tati é uma preparadora de elenco de crianças genial. E Ah. eu não sou. Ah, te parece. Não sou. Então, E aí, ela... não, eu sou, assim, já fiz, fui ok. Mas a Tati é genial. Então, na verdade, ficou maravilhoso isso, porque virou uma dupla maravilhosa. O que aconteceu é que ela ganhou uma dupla, né? Porque aí, quando ela precisa de alguém pra trabalhar as crianças no mesmo projeto, aí a gente vai juntas e a gente faz os projetos juntas. Legal. Bem Você quer legal. perguntar? Não, eu já perguntei agora. O que vocês já acham que o ator deve ter, as qualidades que o ator tem que ter pra fazer ali o teste? No teste? No teste. Quais as qualidades ali que ele tem que ter? No teste, porque assim, são coisas diferentes, né? Eu acho que é importante ele mostrar a versatilidade. Porque muitas vezes, quando você vai fazer o teste, o diretor não sabe exatamente ainda o que ele quer. Então, quanto mais você conseguir mostrar coisas diferentes que você pode fazer, melhor para a equipe. E outra coisa também que eu acho muito importante é você responder aquilo que o diretor está te pedindo. Porque aí ele já vai estar também analisando ali na hora do teste o quanto que você é dirigível. O quanto que ele consegue se relacionar com você, né? Porque isso vai... Né, um teste ali é um recorte muito rápido, né? Muito curto de uma relação, de um trabalho que a gente vai ter pra frente. Então, o máximo que a gente conseguir tirar daquele momentozinho ali, melhor, né? Tava aqui pensando, eu acho tão difícil responder isso, porque depende tanto do ponto de vista da direção, depende tanto de como o ator chega. Então, o que eu diria, assim, que eu às vezes preparo para teste também, é trabalhar no relaxamento, porque que é a coisa mais difícil do mundo, né? No teste. Então, assim, o que te faz realmente viver aquela cena naquele momento? Estar presente. Vamos descobrir juntos, assim, tô considerando que esse ator tem uma preparação, tá? Então, assim, vamos descobrir junto o que faz você estar em cena verdadeiramente, estar verdadeiramente no presente? Porque quando a gente vai fazer um teste, a gente está em todos os lugares, menos ali. A gente está pensando se o diretor está gostando, a gente está pensando se o assistente de direção não sei o quê, se a gente foi legal com quem chegou, quem vai ser nosso parceiro do teste, se vai ter, se não sei o quê, o que será, o que acharam de mim. E a gente tem que perder um pouco essa importância, sabe? Às vezes a gente não é tão importante assim, não. Eles só querem ver mesmo, conhecer você. Eu sinto muito que às vezes, alguns diretores querem conhecer você dentro dessa história. Só você pode fazer desse jeito. Então, se só você pode fazer desse jeito, como você faria? Né? Então, não trazer esse espaço do teste como um espaço de atuação assim muito especial, muito distanciado. É a vida, é uma continuação da vida. Você pegou esse texto, você estudou, você tem poucas informações. Você já viu como é que chega teste? Como a gente tem pouca informação, acham que a gente vai adivinhar. Tem bola de cristal, já percebeu? É assim, um textinho desse tamanho com uma página assim. Fulano, 10 anos. Filho de fulano. Pronto. E aí, o que você faz com esse teste? Você não sabe nada. Então... E eu acho que é proposital, porque justamente o que de seu, só seu, você pode trazer? Então, para ser algo só seu, autêntico e só seu, você precisa ser uma continuidade da vida. E não um espaço muito especial, de uma atuação muito especial, de um lugar muito distante. Então, eu diria que é um lugar em que a gente precisa buscar a nossa presença e, sim, como a Tati disse, a nossa escuta. Porque também não adianta se o diretor ficar querendo te dirigir ali e você não conseguir escutar, fica difícil mesmo. Essa coisa da presença, também tem isso, assim, que eu acho que muitas vezes, como você vai se preparar para aquele teste, você acaba uma preocupação grande em decorar aquele texto. É claro que, assim, gente, jamais, como preparador, jamais posso falar não decore o texto. Não, decore o texto.
Decora o texto. Mas decora o texto, sabe? Decora as palavras que você vai dizer. Se você decora assim, naquela hora eu acho que eu vou falar desse jeito, ó. Posso pegar assim pra mim? E vou falar assim, porque assim é bom. Aí você começa a repetir uma maneira de falar, naquela hora eu vou olhar pra minha mão e botar a mão no bolso. Você começa a decorar coisas que aquilo não é texto. Você tá inventando coisas. Essas invenções geralmente não são bem-vindas. Porque você entra numa repetição mecânica de uma coisa que não é essa presença, né? Que está simplesmente... Aí você decora uma coisa e na hora o diretor pede pra você fazer outra coisa e você não... Já não já consegue... decorei É assim. isso, exatamente. Te prende mais do que te deixa livre, né? E, na verdade, o que é mais importante no teste é justamente você estar livre para escuta, livre para viver, né? A gente não consegue determinar, por exemplo, como vai ser uma conversa. Por exemplo, por mais que vocês saibam as perguntas que vocês vão fazer, vocês sabiam que a gente ia responder? Não. É isso. E como eu vou responder? Vocês têm uma ideia, né? Vocês estudaram a nossa história e tudo mais, mas vocês não sabem exatamente como eu vou responder. Isso depende do outro. Você não consegue fazer uma cena combinando com você o que você vai fazer em casa. Isso não vai acontecer. Eu vou reagir assim. Isso é que nem se a pessoa fizer de um outro jeito que te faça reagir de outro? Se você só consegue fazer como você combinou em casa, você não tá atuando. Você não tá contracenando. Porque a contracena é a contracena. É você em cena com alguém, né? E como vocês falaram, né? Você é melhor preparando adulto e você é melhor preparando criança, Isso né? não existe, gente. Não, a Tati prepara adulto também. É que com criança ela é muito boa mesmo. Não existe, eu tô doida. Atuação de atores. Não, Mas porque eu sou meio criança, entendeu? Não, Aí nada ela olha e disso. fala assim, tem tudo a ver. Não. Questão de competência. E qual é a diferença que vocês acham de preparar um adulto e pra preparar uma criança? Olha, a diferença, na verdade, é bem pequena, tá? A facilidade da criança, que acaba virando uma dificuldade em alguns adultos, é que a criança, você vira pra ela e fala assim, a situação aqui é essa. Tipo, sei lá, estamos em Marte. Estamos em Marte. Tipo, meu filho, quando ele entra falando, porque agora eu sou o vilão, não sei o quê. Eu falo, mas Benjamin não, eu sou o vilão. A criança, ela tem uma capacidade de absorver essa nova realidade fantasia, né? O lúdico com a verdade absoluta. Esse menino que olhava pra Débora Falabella, que fazia a mãe dele, cara, o olhar dele era de um menino olhando pra mãe. Por quê? Porque você é. E o adulto, às vezes, não é sempre, tá? Às vezes tem dificuldade de fazer essa passagem pro lúdico. Se critica, e aí quando vai fazer, ai, meu Deus, olha eu fazendo isso. Sabe? Tem uma dificuldade de embarcar mesmo. E isso em cena, às vezes, acontece. Do ator tá em cena se olhando, se observando de fora. A criança, isso acontece muito menos. Então, é uma preocupação a menos. E tem uma coisa de linguagem mesmo, né? Assim, palavras mesmo, que às vezes são mais acessíveis na hora de você explicar uma coisa, de você trocar com um adulto, que às vezes para criança você precisa traduzir aquilo, porque às vezes uma palavra que é muito simples e que representa toda uma explicação que você quer dar, a criança não conhece essa palavra. Então você tem que traduzir mesmo para uma linguagem mais acessível, não vou dizer mais fácil porque não é questão de facilidade, é uma linguagem mais acessível. E o que eu acho que é o mais difícil e que muita gente no set tem dificuldade é de entender que aquilo ali é uma criança e que o set é um lugar de adulto. Então, existem aí atitudes e palavras que não convém você usar perto de uma criança. E eu acho que aí que é o grande lance, assim, a grande dificuldade que, tipo, eu mesma tive no início, assim, de você falar, nossa, então agora ferrou, né? Sabe, assim?
E às vezes no set, os adultos não percebem e mandam que mandam, né? Aí eu falo, opa, criança aqui, gente, né? Eu então, acho que assim, tem uma coisa adaptação, também, né? assim, complementando um pouco o que você... Eu já preparei criança também, claro. Mas, assim, o que eu percebo também como preparadora de modo geral é que também acho que criança é criança e precisa ser protegida, né, dentro de um ambiente de trabalho. Então, assim, ela também tem um tempo de trabalhar diferente, ela trabalha menos. Eu acho também que eu fico agoniada de ser preparadora de criança, porque eu fico querendo... Gente, mas coitado! Gente, mas tadinha, não deixa ele viver isso. Mas, sabe, eu fico, assim, um pouco aflita. E a Tati já é um pouco mais tranquila em relação a isso. Mas, assim, tem um outro trato, tem outras combinações, né? No set e nas preparações também. Sabendo que adulta é isso, todo mundo adulto, todo mundo se virando lá, assim, né? Assim, eu, como preparadora, tô ali do lado, a gente pode se aquecer antes e tal, mas a gente não deixa uma criança sozinha no set. Isso já é uma diferença bem fundamental, né? Tem uma coisa interessante que muita gente acha que o preparador da criança tem que, tipo assim, cuida deles ali pra não sei o quê, pra não fazer bagunça, pra ficar quieto, pra não sei o quê. Eu sou totalmente contra isso. Porque o que eu acho? Se a gente vai podando essa criança, se a gente vai tirando aquilo que eu falei pra vocês aqui, isso é vitalidade, se a gente vai falando, não, fica quieto, não mexe ali. É claro que tem lugares que você não pode mexer, mas se eu vou podar vocês demais, eu vou tirar essa alegria de viver de vocês antes de entrar em cena, na hora de entrar fica todo mundo assim, sabe? Sendo que, na verdade, os adultos também estão fazendo uma bagunça e também estão falando, então tá isso. tudo bem, né? A gente, então, assim, é claro que existem códigos, né? Você tá gravando uma cena, você não pode falar. Claro. Tem Silêncio, códigos, concentração, claro. respeito, né? Mas tem essa alegria da criança, esse estado de vivacidade. É uma coisa que eu procuro manter antes de entrar em cena. Então, assim, às vezes tem uns joguinhos de tablet. Isso pra criança um pouco menor. O Felipe mesmo sabe. A gente gravava uma escola, então eles eram muitos. Nossa, mas ficava uma coisa, um caos. Eu olhava e falava, tá ótimo. Tá ótimo, porque quando entrava em cena, a gente via aquela alegria, a gente via aquele grupo funcionando, a gente Uma vê... escola, né? Isso passa, sabe? Isso é importante pra cena. É verdade. E a gente também quer agradecer a Carolina Ignez por todo o carinho em fazer essas belezinhas aqui, ó. Ah, eu Essas amei canequinhas. Olha só que lindo, amei. gente. Será que a gente vai ganhar uma? Pode ganhar? E não Não para sei. por aí, não. Ela é uma empresa de marketing. Que além do marketing digital, ela é marketing material também. Então, é uma empresa muito grande, né? Então, entre em contato através desse QR Code que tá na tela e saiba mais, beleza? Vamos continuar? Vamos continuar. Então, e pra quem não sabe, né, aí de fora, a Tati e a Beta, elas já atuaram. E vocês já atuaram juntas? Bastante. Confissões de adolescente, por Muito exemplo. tempo. A gente ficou 3 anos fazendo uma mesma peça. Sério? Do domingo. Confissões... dos Confissões de domingos. adolescente. Confissões de adolescente não é infantil? Ou é... Não, é juventude. adolescente. É adolescente mesmo. É, São jovens. peça- Juvenil. Olha, foi uma peça que estreou em 92. Mas a E- gente não fez, não, em 92 a gente não tinha idade pra fazer Não, isso, não, só deixando claro. A gente entrou em 2000. É. A gente entrou em 99, mas estreou em 2000. Mas o legal é que eu e a Tati, a gente fez faculdade junto. Então, a gente já fez dupla em Muitas cenas, Em né? muitas cenas, porque a gente era muito amiga. Agora não é mais Agora não. não é mais não. Então, a gente... Mentira! Ela é minha comadre. Mas então, a gente fazia cenas lá na faculdade mesmo, a gente tem até fotos, outro dia eu achei umas fotos da gente fazendo umas cenas. E aí depois, quando pintou o Confissões de Adolescente, eu fiquei sabendo do teste. Dirigiu a gente, preparou o elenco. Então, pior que... Não, isso também não era assim. Foi sim. Mas, olha, foi um teste que muitas meninas fizeram. Muitas, assim. Muitas atrizes do Rio de Janeiro fizeram. E aí, eu lá na faculdade, falei, Tati, vai ter um teste tal de Confissões de Adolescente. Ela e outras amigas que fizeram com a gente também, a Nanda e a Jana. E aí... ela acabou também fazendo Confissões de Adolescente. Ela então... preparou o elenco. Porque o que acontece? Vamos explicar direito. A Beta tinha assistido essa primeira versão do Confissões Quando de eu Adolescente tinha 12 muitas anos, vezes. junto com a Marcela, que tá aqui. Também. A gente conhece a Marcela daí, inclusive.
E aí elas conheciam a peça muito bem. Elas conheciam aquelas 4 personagens muito bem. Então a Beta, espertamente, quando soube do teste, virou e falou assim: Tati, você vai fazer esse personagem aqui. E estudava comigo. Falou: Nanda, você vai fazer esse personagem aqui. Janaína, você vai fazer esse personagem aqui. E preparou a gente. E aí a gente passou. Não foi uma preparação de elenco? Foi, né? Foi. Claro que foi. E ela fez sem saber. Mas Teve a a Débora Debinha Lan e e a a Pitty Pitty também. também. É. Enfim. Mas aí Mas foi rolou isso, de tantas meninas, né? Que foram mais de 400 meninas que fizeram um teste pra essa peça. E vocês passaram. Sim. Sim. Preparadora. Caraca. E a gente ficou viajando aí o país. A gente ficou uns 3 anos Foram 3 anos. viajando. É. Vocês fizeram onde? A gente fez 3 temporadas aqui no Rio, né? No início eu era stand-in de 2 atrizes, né? Aí logo depois eu entrei. E então, a gente era assistente de direção do Domingos Oliveira no início. Isso. A gente fez 3 temporadas no Rio, grandes, né? Norte Shopping, Shopping da Gávea e tal. E aí a gente viajou... Santa Catarina. A gente Várias ficou um tempão, cidades na Santa Catarina. Foi, agora a gente vê nossas cidades. Teve Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Teve... Belo Horizonte. Belo Horizonte, Sabará. A gente tinha musiquinhas pra julgar. Mariana. Nossa, no Sul, Mariana? É uma cidadezinha bem perto de BH. Ah, legal. cara, no Que Sul a gente isso é porque- tristíssimo, assim, a gente tem muita memória do Sul, isso que tá acontecendo agora entristece muito por todos os motivos, mas também porque a gente passou por muitas cidades Muitas lá. cidades lá, né? A gente fez mais o Sul, na verdade. Acho que por aí. E Centro-Oeste, Campo Grande. Centro-Oeste. Teresópolis, Cuiabá, Serra, Petrópolis, Cuiabá. A gente fez aquele circuito da Sesc. caravana cultural, Caravana cultural. nas cidades do interior do Rio de Janeiro. Fez bastante. Foram 3 anos, né? Foi... Isso fazendo faculdade junto também. Foi tudo junto. E existe uma linha, assim, de técnica que o ator tem que seguir pra fazer aquela cena? Ou o ator, ele se joga ele na cena e faz? Ou tem uma linha de técnica ali que você segue, você fala pra ele fazer e ele tem que fazer? Vai, Beta. Vai. Olha, existem muitas... existem muitas, né? muitas técnicas de atuação, muitas. Né? Muitos preparadores que também inventaram suas próprias técnicas. E técnicas mais antigas e tal, né? Não é que o ator, assim, respondendo a sua pergunta, precisa seguir uma técnica específica. Mas eu sempre acho importante que ele possa passar por algumas delas. A maioria, todas que ele puder. E eu, como preparadora, também. Né? Então, acredito que eu também preciso ter estudado essas técnicas, embora eu sigo dizendo que eu não tenho um método fechado. A Nanda Rocha, que é preparadora também, que é nossa amiga e irmã, fala que o meu método é o método do afeto. Então, a gente deu esse nome. Mas, na verdade, eu, por exemplo, passo por Meisner, a Ivana Tchubak, que agora é uma preparadora que fez um método próprio, que é bastante interessante. Ainda tem um pouco de Stanislavski, Stella Adler. A gente estudou Artaud muito tempo, que não tem nada a ver com câmera, com nada a ver com preparação de elenco, mas eu tenho o Artaud dentro de mim, o Antônio Artaud, então eu também tenho o Antônio Artaud dentro de mim. É isso. Então, assim, resumidamente existem várias técnicas. Eu acredito que é legal que a gente passe por muitas delas, mas a gente não precisa seguir um caminho só, porque os atores são muito diferentes. Muito. Então, eu acho mais interessante que eu saiba algumas técnicas e use a que eu precisar na hora. Resumidamente, é isso. E tem muitos atores, né? Principalmente os mais novos, que tem muita insegurança. Quando vão entrar lá, não sabem o que fazer, tipo... O que eu faço? Aí chora, aí fica, não, tô Fica com nervosão. medo. Essa insegurança, o que vocês fazem pra esses atores assim, principalmente os mirins, superarem essa insegurança de entrar em cena? Primeiro a gente experimenta muito as cenas em sala de aula, para que essa insegurança deles não seja a insegurança com a história que eles estão contando, com os personagens que eles estão fazendo. Então, eles têm muita propriedade daquela cena que eles vão ali para contar. E sempre que dá, a gente, antes de começar a gravar, leva o ator para conhecer um estúdio, leva ele para conhecer um set, para que isso não vire também uma coisa assustadora, né? Aquela quantidade de gente, aquela quantidade de câmera e luz e equipamento e não sei o quê. Então, você vai fazendo o ator participar desse movimento antes dele começar a gravar.
E aí, quando ele começar a gravar, esse susto inicial já passou. Né? Já fica mais fácil, mais tranquilo. E, claro, saber que a gente tá aqui, né? É tipo assim, estamos de mãos dadas, tá tudo certo, tá Todo tudo mundo bem. no mesmo barco. Tá tudo bem, eu tô olhando pra você. O que você precisar, eu tô com você no meu fone. Se você precisar de qualquer coisa, fala, me chama que eu vou aí. Né? Então, eu acho que esse saber que estamos juntos vai sempre ajudar, né? Agora, só para complementar aqui uma coisa, são só os atores mirins que ficam inseguros. Isso é uma ilusão que a gente tem. Os atores, às vezes, com 20, 30 anos de carreira, estão tão ou mais inseguros que vocês, às vezes. Isso não é uma questão só de experiência. É claro que tem uma experiência de dinâmica de set, que realmente, aí é isso, né? A pessoa grava ali há muito tempo e tal. Mas eles são muito inseguros também. Qualquer início de trabalho, tá todo mundo igual. Porque você está mergulhando no escuro mesmo, sabe? Você está assim na beirada do precipício. Você não sabe como é que você vai contar essa história, de onde que começa, como é que é esse personagem, como é que vai ser tudo. A gente não sabe nada, tá todo mundo junto. Então, assim, não tem tanta diferença assim. É verdade. É importante saber. E é isso, né? Eu quero... Ah, A gente vai encerrar o nosso bate-papo. que legal. Quero agradecer Amei. o convite de vocês, por vocês terem saído da casa de vocês, pra vir bater um papo com a gente, pra gente conversar. Imagina, Muito gente. obrigada, tá bom de coração. A gente que Obrigada. agradece, vocês são demais. Eu adorei fazer, espero que vocês também tenham gostado. Sim, né? muito. E o pessoal aí de casa que tá assistindo a gente, não se esquece de Deixar o like. deixar o like, se inscrever no nosso canal. E também tem o nosso canal no Spotify, do Pode Ser Nas Kids. E é isso. Segue a gente aqui no nosso No Instagram. O dele é... Felipe Maqueto Oficial. Tá tudo aqui na descrição e aqui É. embaixo. E o meu é Miguel Venerable. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Mas antes, a gente quer perguntar uma coisa pra vocês duas. Eita. Uma mensagem, se vocês têm uma mensagem pro público que tá assistindo aí de casa, que quer começar e... Esse negócio da insegurança, ele tá inseguro, assim. Vai fazer teatro. Eu comecei mesmo no É a teatro. melhor escola. É, Não e- tem... É Eu imbatível. diria que se quer começar, comece. Simplesmente comece. Se puder, espero que possa, porque nem todo mundo, né, às vezes consegue, né, ou pagar um curso, alguma coisa. E procure, ou faça a sua peça, procure o seu grupo, procure um amigos e monte uma peça. Faça. Se quer fazer, faça. Né? Acho que a gente precisa experimentar, não ficar só na ideia, né? É verdade. É isso, muito obrigado de novo. E, A gente que agradece. e O vídeo vai tchau! Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, meninos.